Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e o gibi de hoje é o Tanka, do Sérgio Top. É um álbum que a Figura trouxe aqui para o Brasil, né? Ele acho que já é de 2017, se eu não me engano, 2019 ele foi publicado. E eu participei de um catarse lá com a coleção do Sérgio Top, né? 2 volumes de histórias do Sérgio Top. E no meu catarse aproveitei e pedi mais uns 2 álbuns dele, né? E esse foi o primeiro do pacote que eu li. São 4 histórias sobre samurais, ou melhor dizendo, sobre ronins. De alguma forma, o ronin sempre está ali na história. E o ronin é o quê? É um samurai que não tem mestre, né? Um samurai que em algum momento pode ter perdido a sua honra, que vaga por aí, né? Que erra por esse mundo, né? Sem um mestre, sem um compromisso, um vagabundo, né? Então você vai ter essas 4 histórias que são unidas por esse tema do Ronin, de você vagar por aí, tendo problema ou não com essa perda da honra, né? Tendo se ajustado a ela ou tentando se redimir, as histórias vão rodar em torno desse tipo de assunto, né? Esse tema. O que vai chamar a atenção, então, tipo, as histórias eu achei muito bacanas. Eu me empolguei, pensei lá no Lobo Solitário. Cara, tem muito a ver, é muito legal. O modo, são histórias curtas, então elas se resolvem muito rápido. Às vezes você consegue prever o final, mas ainda que você preveja o final, o jeito que o cara compôs é muito bacana. Agora, um aspecto do Sérgio Top que a gente precisa sempre falar é a arte dele. Primeiro que ele é um mestre das achuras, cara. Ele tem um trabalho com achura, assim, com as texturas que ele constrói os desenhos e tal, uma delicadeza, uma variação tonal. Cara, é maravilhoso. Você fica olhando horas para a página dele. E aqui eu achei bacana porque eu conhecia o Sérgio Top só de 2 obras, quer dizer, na verdade de uma só, né? Lá os Contos de Sherazade, que foram publicados aqui em 2 volumes. E lá eu me lembro que, pô, ele tem toda uma linguagem de pôster na página dele. Então, por exemplo, aqui na página 11 desse álbum Tank, a gente vai ter aqui uma página que tem bem essa ideia que lembra muito Sherazade, né? Uma ideia de página tipo pôster. Você tem nas laterais, são 3 painéis que a gente tem aqui, na real, né? Se a gente for ver, são 3 quadrinhos. Tem 2 estreitos, bem estreitinhos, que marcam o começo e o fim. Então, o primeiro tá de um lado, você vê ali no topo o guerreiro andando, e o terceiro você vê o guerreiro voltando com uma sacola ali, né? E entre eles, como se fosse, sei lá, um parênteses, como se fosse uma moldura, você tem essa imagem maior desse samurai, né? Se você for olhar a cabeça dele, ele meio que tá alinhado, né? Tá dentro da linha formada pelo começo, né? Por essa ida do personagem e por essa volta. Então, no meio do caminho no meio dessa linha tem o samurai. E tem também essa ponta da espada cortando essa linha, né? E daí a gente desce os olhos para esse personagem, que é o nosso protagonista, né? Que é o Ronin dessa história, que vai enfrentar esse samurai, e ele tá em primeiríssimo plano, e daí aqui a gente vê esse lance que eu falo das achuras, cara. Olha que coisa mais bacana essas achuras, bicho. É muito legal, eu acho muito bacana, né? E ele tá tanto em primeiro plano que até o box de texto tá em segundo plano. O box, o texto, a descrição, aquilo que dá o contexto pra gente do que tá acontecendo, tá ali no segundo plano. É com esse texto que você vai entender que teve uma quem que tá se enfrentando aqui, né? Quem é que são os personagens que estão se enfrentando, né? E como que essa história terminou. Aí a gente até podia brincar aqui que essa página é quase como se fosse uma ilustração que acompanha o texto, né? E é isso, né? Só que a ilustração traz mais coisas que o texto. Esse layout de começo, meio e fim que tem aqui, essa disposição dos elementos, a espada cortante. Mas eu acho que a principal coisa aqui é a expressão desse personagem, o olhar dele, a atenção que ele tem, né? Achei muito bacana, porque ele tá com um olhar de estar atento, de estar preparado, de estar presente, assim. Ele não tá totalmente tranquilo, né? Ele tem uma certa tensão ali, a vida dele tá em risco, né? Tá com a espada em riste, mas ao mesmo tempo
ele não tem um ódio, ele não tem uma raiva, ele não tem um medo, ele tem uma atenção presente muito bacana que eu acho que esse desenho trouxe demais, assim. Daí combinado ali com o texto, e combinado com o resto da imagem, você tem uma descrição de combate aqui que eu acho do caramba. E é claro, descrição do combate, né? Você não vê esse combate descrito. Esse combate tá ali na elipse, né? Você imagina o que aconteceu, você tem umas pistas, mas você não vê a ação. Aí aqui tem um jeito do Top desenhar, que eu admiro, que eu gosto, que é esse jeito de montar páginas como se fossem posters. Acho maneiro. Mas tem também, mais pra frente ali, em outra história, o mesmo tema do combate sendo desenvolvido de outra forma, daí mais dentro da ideia do quadrinho como arte sequencial. E arte sequencial, eu diria aqui, quase como se fosse um storyboard, né? Descrevendo como que a cena deveria ser filmada. Então você vai ver, é uma página dupla, né? São duas páginas ali. E de novo a ideia do confronto, que nem a gente teve naquela anterior. Mas aqui a cara já é mais de uma história em quadrinho, aspas, normal. Mas ainda assim, ainda com essa carinha mais comportada, veja como que o cara faz, né? Daí de novo, as achuras, os meios tons ali, as achuras formando os cinzas, né, que compõem essa obra, a expressão dos personagens, né? Ali no topo, os primeiros dois quadrinhos, os personagens se defrontando, a calha que divide os quadrinhos ali. Você não tem noção do espaço que está separando esses personagens. Eles não estão só em quadrinhos opostos, né? Em posições opostas. Eles estão separados por uma distância que a gente não sabe qual é. E daí vai lá o camarada, saca a espada e solta o seu grito. E esse grito também, a onomatopeia, o texto que faz parte da imagem, né? Aí a posição do personagem ali de olhos fechados, o quadrinho preto em que o grito morre, aquela elipse do confronto, e daí o garoto levantando os olhos para ver o quadro final, né? Esses três quadros, aliás, quatro quadros, o camarada sacando a espada, o menino, o quadro preto e ele contemplando a cena, quase que é o que acontece na elipse entre os dois primeiros e o quadro maior, que a gente já vê o resultado da contenda. É muito bacana porque é uma elipse dentro de uma elipse dentro de uma elipse. Você tem aqueles fragmentos de texto, né? Tem a coisa que aconteceu entre um momento e outro, né? Naquele espaço preto, como diz o Scott McCloud, né? Ali naquele espaço preto em que o grito morre, o cara morreu 1000 mortes, né? 1000 cortes foram dados ali, né? E daí você vê o resultado, e o cara não apenas está de joelho caindo, como ele vai tombar, e você tem esses três quadrinhos que parecem um degrau, né? Parece que ele tá caindo uma escada, parece que ele tá fazendo tum, 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 e daí batendo a cabeça no chão, morto. Né? Então você tem essa queda, que daí a queda ele decupa, a queda ele mostra em três quadros, a queda tem todo um drama. A queda tem mais força do que o golpe propriamente dito. Então são dois exemplos aqui do Top quadrinizando duas formas de mostrar um combate de espadas, né? E, cara, é isso que eu acho maravilhoso do trabalho dele. Esse layout, esse trabalho com o gráfico, com a imagem. Fora isso, as quatro histórias, a última particularmente eu acho muito interessante porque ele trabalha com simbolismo ali, ele trabalha com realismo mágico que é bem bacana e estranho. Porque se você for começar a desenvolver os significados e umas relações ali, você fica naquela que você não sabe se o Top fez uma história, se ele é fã ou hater, saca? Tem umas coisas ali que... Mas, como é uma coisa meio de interpretação e de debate, se você leu e você quiser falar aqui embaixo o que você achou, o que você interpretou, a gente até pode começar uma conversa aqui nos nossos comentários, que ia ser bem legal. A parte, essa última história aí, que dá pra gente interpretar e discutir umas coisas, as outras quatro são muito bacanas, elas vão seguir bem aquele modelinho lobo solitário, né? Aquele meio modelo Usagi Yojimbo, né? É o samurai, é o errante, vagando, e as histórias que vão acontecer, aqueles momentos, aqueles fragmentos, histórias de redenção, histórias de simplesmente resignação diante do destino, né? Histórias em que você coloca certas coisas acima da sua própria vida, histórias em que você coloca a sua vida acima de outras coisas, né? E é muito bacana, cara. Eu achei bem legal, bem apaixonante. Espero que você goste também. E se você leu, deixa suas opiniões aí embaixo, por favor. Se quiser, se gostou do nosso vídeo aqui,
dá aquela curtidinha esperta. Se quiser, assina o nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos sempre aqui falando de quadrinhos. E vamos nos falando, galera. Até a próxima.